Hoje vou apresentar um seminário para a disciplina de LED 104 da Universidade Federal de Viçosa. Antes de iniciar, eu vou me apresentar. Meu nome é Samara Garcia, sou do primeiro período de Química. Meu cabelo é liso, castanho escuro, bem curto, e nesse momento eu estou com uma camisa preta. O seminário que eu vou apresentar é mostrando um artigo que eu pesquisei. O nome do artigo é Exposição a agrotóxicos na agricultura e doença de Parkinson em usuários de um serviço público de saúde do Paraná, Brasil. Ele foi publicado em 2020 pelos autores Paula Renata Ledini Vasconcelo, Maria Lúcia Frison Risotto, Paute Luísa Obregon e Erling Gregório Aguilar Alonso. No resumo desse artigo, os autores falam sobre os estudos que já são feitos em torno da doença de Parkinson, já comentam resumidamente sobre a relação entre a doença de Parkinson e o uso de agrotóxicos, mostram os resultados que eles obtiveram e a conclusão que eles puderam tirar com esse estudo que eles fizeram. Na introdução do artigo, eles iniciam a introdução dando a definição de agrotóxicos e fazendo uma breve contextualização dos agrotóxicos no Brasil. Pelos autores, os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura, pecuária e silvicultura para matar ou controlar organismos considerados nocivos. A exposição a esses produtos pode ocorrer no meio ambiente laboral, na produção agrícola e pecuária e também afetar moradores próximos às áreas de uso, por contaminação de ar, água e solo. A expansão do uso de agrotóxicos no Brasil se deu com a Revolução Verde, a partir de 1960. De acordo com os autores, o Brasil já ocupou a primeira posição como maior consumidor de agrotóxico em 2008. Hoje, ele está entre os maiores. Prosseguindo na introdução, os autores fazem também uma definição da doença de Parkinson e comentam algumas coisas que estão em torno da doença de Parkinson, sintomas, sequelas. A doença de Parkinson é caracterizada pela perda dos neurônios dopaminergéticos na substância negra do encéfalo, que resulta em sintomas como tremores, lentidão de movimento e sintomas não motores, como distúrbios do sono. A suspeita da relação entre o uso de agrotóxicos e o diagnóstico de Parkinson foi proposta em 1976. O objetivo desse estudo, desses autores, foi analisar a exposição de agrotóxicos e a ocorrência de doença de Parkinson em usuários do Sistema Único de Saúde, acompanhado pelo Serviço Ambulatório de Neurologia do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, Paraná, Brasil. A metodologia utilizada por eles foi identificar os indivíduos com diagnóstico de DP, utilizando um levantamento de dados nos prontuários pelo sistema TASE, que é um sistema de prontuário eletrônico, e no Serviço de Arquivo Médico e Estatística, o SAME. Eles incluíram neste estudo todos os indivíduos que possuíam um diagnóstico de Parkinson idiopática feito por neurologista, que houvesse frequentado ao menos uma vez o serviço ambulatório de neurologia do hospital entre 2012 e 2017 e que aceitaram participar da pesquisa, A coleta de dados ela foi realizada por meio de entrevista telefônica, utilizando o formulário elaborado pelos pesquisadores. O formulário inclui um levantamento de dados sobre caracterização sociodemográfica, história laboral e relato de exposição direta ou indireta aos agrotóxicos. A entrevista foi realizada com 32 pacientes. Para mostrar os resultados que eles obtiveram com essa pesquisa, eles utilizaram de tabelas. Na tabela 1, apresentam-se dados sobre caracterização sociodemográfica. A faixa etária mais frequente dos pacientes foi de 60 anos ou mais e percebe-se que houve homogeneidade de gêneros. Cerca de 50% dos pacientes estudou menos de 4 anos e aproximadamente 12% dos pacientes morou em área rural. Cerca de 47% dos indivíduos citou ter alguma comorbidade, sendo a mais frequente a hipertensão arterial sistêmica. Aproximadamente 88% dos pacientes não tinham nenhum caso de doença de Parkinson na família, e aqueles que citaram ter, a doença era nos pais ou irmãos desses indivíduos. Sobre o primeiro sintoma, o mais citado foi o tremor de mãos, seguido pelo enrijecimento dos braços. Dos 32 indivíduos, 25 teve alguma atividade laboral na agricultura, e os tipos de cultivos mais referidos por estes foram milho, soja e feijão. Já na tabela 2, eles apresentam dados sobre a caracterização dos indivíduos relacionada à agricultura e o uso de agrotóxico. 75% dos indivíduos relatou contato com agrotóxico.
Desses indivíduos que relataram contato direto, apenas 25% relatou usar algum equipamento de proteção individual. Foram mencionados 16 nomes comerciais de agrotóxicos, sendo que 4 deles estão atualmente proibidos no país. Aí, os autores entram, na etapa de discussão do artigo, onde eles comentam sobre a relação entre os resultados obtidos e o diagnóstico da doença, e também vão fazer comentários, sobre a dificuldade que eles tiveram em tirar algumas conclusões. Em relação ao corrente de DP em familiares, o estudo apresentou que cerca de 13% afirmam ter algum caso na família, mas isso não interfere nos resultados, porque outros estudos indicam que a maioria dos casos de DP não tem causa genética identificada. Os autores também relembram no artigo um estudo feito na Finlândia, que mostrou que a incidência de DP é mais alta em regiões rurais em comparação com áreas urbanas. Mais da metade dos participantes deste estudo atual moravam em áreas rurais, o que é uma informação relevante ao considerar os dados de incidência da DP obtidos no estudo da Finlândia. Cerca de 54% dos indivíduos possuía baixa escolaridade. Isso é relevante para o estudo porque a baixa escolaridade pode dificultar o entendimento de recomendações de segurança nos rótulos dos produtos, aumentando o risco de acidentes com agrotóxico. Além disso, foi comentado sobre os tipos de cultivo de quem trabalha na agricultura, sendo mais mencionado, como já dito, o cultivo de milho, soja e feijão. No Paraná, o cultivo de soja e milho são os que mais utilizam agrotóxico. Um dos dados obtidos foi com relação ao uso de EPI. Dos indivíduos que relataram o uso de agrotóxico, apenas 25% relatou o uso de bota e máscara. De acordo com o estudo, a utilização de EPI é importante, mas ela deve ser realizada de forma correta, tendo em vista que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que os indivíduos que usavam EPI estavam com maior risco de ocorrência de DP, devido ao uso incorreto do EPI. Na pesquisa relatada neste artigo, dos agrotóxicos que foram mais citados pelos entrevistados, destaca-se o hexaclorobenzeno, o glifosato e o dicloroeteno de paraquat. O hexaclorobenzeno é um tipo de agrotóxico que tem seu uso proibido no Brasil desde 1985. Quase 93% dos indivíduos afirmou saber sobre essa proibição, porém continuavam utilizando. Para alguns agrotóxicos, como por exemplo o paraquat, já se tem evidências científicas de sua associação com a DP. No Brasil, a Anvisa, em 2017, decidiu pelo banimento da comercialização e do uso do herbicida paraquat. O estudo apresenta como limitação a dificuldade dos entrevistados em recordar sua história laboral e os nomes dos agrotóxicos utilizados, devido ao tempo decorrido, além de que aqueles que foram expostos de forma indireta não conseguiram relatar quando encerrou a exposição. Outra limitação do estudo é o número limitado de participantes, que não representa a população total. Em contraposição, um aspecto positivo do estudo é que todos os participantes possuíam diagnóstico confirmado de doença por neurologista. Os resultados mostraram que os sujeitos da pesquisa são de forma prevalente idosos e que a maioria morou em área rural e que tiveram atividade laboral na agricultura, sendo expostos a agrotóxicos de forma direta ou indireta. Na conclusão do artigo, os autores reforçam a relação entre a exposição aos agrotóxicos e a ocorrência da DP, já estudada em outras partes do mundo. Mas eles recomendam também novas investigações no país a respeito da temática. Estas foram as referências que eu utilizei. Agradeço a sua atenção. Até mais!